Olá, irmãos, olá, irmãs. Bom dia na paz do Senhor. Hoje é domingo, 19 de abril de 2020 e começa agora mais uma edição da sua EBD Online, Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Renovação. Queridos, é com muita alegria que nós, neste domingo, que já fazem aí 30 dias de quarentena, motivo pelo qual nós não podemos estar reunidos na nossa igreja, o que também nos dá uma saudade muito grande de poder estar com os irmãos, congregando de forma presencial, mas eu tenho certeza que isso vai passar e logo, logo nós estaremos juntos, todos os domingos, às 9 horas, na Escola Bíblica Dominical, lá na Avenida Juruá 762. No domingo passado nós tivemos o nosso fechamento do trimestre, onde falamos dos milagres de Jesus. Tivemos uma aula sensacional ministrada pelo nosso pastor presidente, pastor Paulo Silas. E nesse domingo estaremos iniciando um novo trimestre, um novo programa de estudo. E neste nós estaremos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Sim, continuamos com a revista da PEC, Programa de Ensino Cristão Continuado, e desta feita estaremos estudando uma carta tão importante escrita pelo apóstolo Paulo, que nos traz grandes ensinamentos, e por que não dizer ensinamentos esses atuais, ensinos que contextualizam com os dias em que vivemos. E são ensinos que a nossa igreja, que nós cristãos devemos atentar e devemos estar, de uma certa forma, muito atentos para aquilo que Paulo escreveu para os nossos irmãos lá de Corinto e que serve para os dias atuais. Eu tenho certeza que teremos um trimestre abençoado, um trimestre de lições muito, muito importantes para a nossa vida enquanto cristãos. A primeira lição será sob o título de Divisão e a Sabedoria de Deus. O texto bíblico base está na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos de 1 a 31, e no capítulo 3, versículos de 1 a 9. O texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10. Além dessa lição, teremos outras lições ao longo dos próximos domingos: o poder da mensagem da cruz, ministros dispenseiros de Deus, imoralidades e litígios. Enfim, tem uma série de estudos, uma série de lições que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de todos nós. Amém? E para hoje nós reiteramos o nosso convite à nossa professora Eunice, e ela de grato e pronto aceitou, e nós então estamos convidando a professora Eunice para vir ministrar essa aula, e eu tenho certeza que será uma aula abençoada. E para isso eu peço a todos vocês que convidem os seus familiares, compartilhem com os seus amigos essa aula, e que tenhamos o máximo de proveito, e que Deus, pelo seu Espírito Santo, fale conosco através dessa aula. Então eu quero convidar para que venha e chegue até nós a professora Eunice para ministrar essa aula na Escola Bíblica Dominical. Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã nós estamos iniciando mais um trimestre na Escola Bíblica Dominical e nós vamos estudar nessa série de lições a primeira carta de Paulo aos Coríntios. O texto bíblico básico da nossa aula de hoje, da primeira aula, ele se encontra no capítulo 1 de 1 aos Coríntios, dos versículos 1 a 31, e no capítulo 3, dos versículos de 1 a 9. Eu vou ler com vocês, fazer uma primeira leitura para a gente tomar contato com o texto e depois nós vamos comentar. Bem, a primeira epístola, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios começa assim:
Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentimento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Agora a gente vai para o capítulo 3, do versículo 1 ao 9. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja,
contendas e dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Bem, essa cidade, Corinto, eu fui pesquisar, né, para ter mais elementos para comentar com vocês. Eu tive a oportunidade de visitar essa cidade há muitos anos, em 1997, né, no século passado ainda. E essa cidade, ela tinha uma posição geográfica muito privilegiada. Ela tinha não, ela ainda tem. E para essa época aqui, por volta do ano 50 depois de Cristo, que foi quando Paulo esteve nessa cidade pregando as boas novas do Evangelho, era muito importante e fazia dessa cidade ser uma cidade muito próspera materialmente por causa do comércio que havia ali. Pois bem, a cidade de Corinto era um istmo, uma estreita faixa de terra que separava os mares Jônico e Egeu. Então, ela era uma parada natural dos comerciantes, dos navegantes que vinham de Roma para irem para o Oriente e vice-versa, fazendo comércio de mercadorias. A cidade de Corinto é uma cidade bastante antiga, os estudiosos remontam a 6.000 a.C. Mas sob o Império Romano, no ano de 146 a.C., Corinto foi totalmente destruída pelos romanos. Mas um século mais tarde, no ano de 44 a.C., a cidade foi reconstruída pelos próprios romanos, que viram a importância dela ali como uma rota comercial entre Europa, entre Itália, Espanha e o Oriente e a Ásia. E eles reconstruíram essa cidade. E para lá foram romanos, naturalmente, mas os gregos também voltaram para essa cidade e muitos estrangeiros, assim como uma grande quantidade de judeus. Por esse caráter cosmopolita que a cidade tinha, né? A história nos conta que para dar a volta, para os navios darem a volta ali ao sul, né, no Peloponeso, seriam 700 quilômetros, um desvio de 700 quilômetros. Então, o que eles preferiam fazer? Foi feita uma estrada lá em Corinto, toda coberta de calcário. Então, os navegantes, os comerciantes, eles preferiam ir até o porto de Corinto, era como um atalho ali, naquela estreita faixa de terra. Eles iam até o porto de Corinto, eles tiravam toda a mercadoria, descarregavam os navios, essa mercadoria era carregada por terra, e o barco, a embarcação era colocada em cima de uma plataforma com rodas embaixo, e aquele barco era transportado por terra em cima dessa plataforma, por escravos, por animais, até chegar a outra extremidade, carregavam o barco, o navio novamente e continuava a jornada. Então, esses comerciantes, marinheiros, eles ficavam alguns dias hospedados ali em Corinto. Então, era uma cidade com um grande fluxo de pessoas. Eles preferiam fazer isso, né,
fazer esse atalho por terra, do que ter que dar toda a volta ao sul pelo Peloponeso, navegando ali 700 quilômetros. Na época de Paulo, né, a Bíblia fala que Paulo sofreu alguns naufrágios. O mar, ele não era algo muito conhecido, muito explorado ainda. A tecnologia marítima ainda era precária, né? Paulo, ele empreende suas viagens missionárias, ele pretendia levar o evangelho até os confins da terra, que no mundo de então os confins da terra era a Espanha. E como que ele fazia isso? Ele fazia navegação de cabotagem. Ele ia sempre pela costa, ali ele não entrava alto mar adentro, né? Ele ia ali pela costa, e mesmo assim ele sofreu acidentes sérios, ele sofreu naufrágio, quase morreu. Então, assim, o alto mar, o grande mar, né, ele não era muito conhecido, até porque se tinha pouca tecnologia na época. Então, ao invés de enfrentar o alto mar, esse atalho, né, Corinto sendo esse istmo, essa faixa de terra estreita separando dois importantes mares, então era uma rota muito importante para os comerciantes, para os navegadores. Bem, estima-se que na época de Paulo, Corinto tinha cerca de 800 mil habitantes, né? Eu fiquei pensando, eu fui pensar em Santos, aqui em São Paulo, né? Fui pesquisar quantos mil habitantes, em torno de 450 mil, então Corinto era bem maior, né? A cidade mais próxima aqui perto da gente, que tem uma população parecida com a de Corinto, é Osasco. Osasco aqui do lado, em 2018 tinha quase 700 mil habitantes. Eu acredito que agora em 2020 é capaz que já esteja aí perto de 800 mil habitantes. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho, da potência que era essa cidade. Não era uma Atenas, né? Mas era uma cidade muito importante por essa rota comercial. Bem, quando que Paulo evangelizou Corinto? Quando que ele foi para lá? Ele foi na sua segunda viagem missionária, isso por volta do ano 50 da nossa era. Nós vamos ler aqui um pouquinho em Atos capítulo 18, rapidamente, que traz a narrativa, né, de quando Paulo esteve lá pregando e fundando a igreja de Corinto. Então, em Atos capítulo 18, nos diz assim: depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, né? Então aqui é o casal bem conhecido da Bíblia, Áquila e Priscila. Eles tinham vindo de Roma, da Itália, eram judeus, né? Pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo chegou lá em Corinto e se ajuntou a esse casal. E como era do mesmo ofício, né, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas, né? Então imaginem essas tendas que nós temos hoje para eventos que são usados aí para tantas coisas que a gente vê, vacinação. Na nossa cidade teve vacinação contra a gripe, montaram aquelas tendas. Era esse tipo de trabalho que Paulo fazia. E todos os sábados, olha só, o Paulo trabalhava a semana toda, mas no sábado, né, nós vimos na aula há 15 dias, né, na aula número 12 do trimestre passado, a importância do sábado para o judeu, né? Eles guardavam o sábado e eles iam para as sinagogas, que a gente viu há 15 dias na aula passada que eu ministrei. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos.
Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Então, primeiramente, Paulo chegou em Corinto e foi pregar na sinagoga para os judeus, mas os judeus não aceitaram muito bem. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga, era vizinho da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses. Então Paulo ficou ali pregando e trabalhando no seu ofício por 18 meses, por 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia era a província romana e Corinto era a capital da Acaia. E o Galho era o procônsul que governava aquela província. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantando-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que há entre vós, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Então o Galho, o procônsul romano, vendo que era uma questão religiosa, falou: não vou me meter nisso, E ele os expulsou do tribunal. Então, o que aconteceu? Todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram, espancaram ele diante do tribunal. Porém, a Galho, nada dessas coisas o incomodava. E a gente leu aqui que depois Paulo, quando ele escreve a Corinto, aqui no primeiro versículo, ele fala: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, esse que foi espancado, que era judeu e se converteu e se tornou um discípulo de Paulo. Bem, quando foi que Paulo escreveu aos Coríntios? Paulo, então, evangelizou, fundou a igreja ali em Corinto, ficou em Corinto 1 ano e meio e depois foi embora. Continuou evangelizando outras partes do mundo de então, foi para outras cidades, e Apolo é que deu sequência, liderando ali aquela igreja. Só que começaram a surgir problemas naquela igreja. Parece, depois, mais para frente, lá no capítulo 7 daqui de 1 Coríntios, a menção a uma carta, a uma primeira carta de Paulo à igreja que teria se perdido. E essa carta que nós conhecemos como 1 Coríntios seria, na verdade, 2 aos Coríntios, mas a carta se perdeu, a gente não teve conhecimento. Bom, mas havia problemas, e quando Paulo vem escrever essa primeira carta aos Coríntios, lá por volta do ano 55 ou mais, ele estava em Éfeso, e lá em meados da década de 50, ele tem notícias do que estava acontecendo e ele escreve essa carta. Havia problemas muito sérios lá na igreja de Corinto. Bem, a cidade era uma cidade muito importante, intelectualmente ativa,
próspera, só que era uma cidade moralmente corrupta, né? Então, os moradores ali, eles buscavam o desenvolvimento do indivíduo, né? Então, nada novo, não há nada novo debaixo do sol, como diz lá Salomão em Eclesiastes, né? Qualquer semelhança com os dias de hoje, né, não é mera coincidência, é a essência do ser humano, porque só mudam as épocas, as estações, os anos, mas os problemas, né, que os homens se deparam, os problemas são sempre os mesmos. O ser humano, na sua essência, ele é o mesmo em todos os tempos. E nisso, vou abrir um parênteses aqui para dar uma divagada, a Bíblia é riquíssima, porque a Bíblia ela não apresenta apenas o herói bíblico, o grande apóstolo, o líder, apenas com os patriarcas, os profetas, com as suas virtudes, com as suas qualidades. Apresenta também com os seus defeitos. E as igrejas que são retratadas na Bíblia são igrejas constituídas por homens. Então a Bíblia nos mostra os milagres, nos mostra os dons, as bênçãos, o crescimento, a expansão do reino de Deus, mas nos mostra também as fraquezas, nos mostra também as dificuldades e os problemas que ocorrem. Então a Bíblia ela é muito atual, né? E a experiência de ler a Bíblia, ela é fantástica para quem se dedica à leitura da Bíblia, porque você não apenas lê a Bíblia te lê, né? Você não apenas lê o texto, você é lido pelo texto, né? Algumas literaturas seculares, você lê aquela literatura, mas você não tem identificação com aquilo, é uma informação que você tem, você fica informado. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, para a Bíblia, daqui a pouco você para de ler e você percebe que a Bíblia está te lendo. Está lendo os seus sentimentos, está lendo o seu coração, está lendo a sua mente. Então a palavra de Deus, mesmo para o ateu, para o agnóstico, eles reconhecem essa riqueza do texto. Um texto essencialmente humano, né? Mas que não deixa o homem sozinho. Trata da relação do homem com um Deus que se preocupa, com um Deus que corrige, com um Deus que se preocupa com a vida do homem aqui na terra, que é uma preparação para quando nós formos morar no céu. Mas, fechando a divagação e voltando aqui para o nosso texto, o nosso pastor Samuel Câmara, que é o editor responsável pela revista, ele fez um comentário aqui logo no início da revista, na página, eu estou enxergando meio mal aqui, na página 4, o óculos ajuda mesmo. Na página 4, ele diz assim, achei muito interessante, até grifei para comentar com vocês, a Epístola de 1 aos Coríntios tem mais conselhos práticos para os cristãos do que qualquer outro livro da Bíblia. Então, na opinião dele, ele fala que é uma carta muito prática e ele considera que, mais do que qualquer outro livro da Bíblia, tem conselhos práticos para a nossa vida, né? As informações que Paulo recebeu e as perguntas feitas pela igreja, nós lemos aqui que ele recebeu informações de parentes de Chloe, nós vamos detalhar um pouquinho melhor, e também a igreja mandou algumas perguntas para ele, né? Ensejaram esta carta com respostas práticas sobre vários temas que podem ser resumidos em cinco pontos principais: divisão na igreja, sexualidade, alimento, culto cristão e ressurreição. Então não percam, né? Esses temas vão ser tratados ao longo do trimestre e a gente vai aprender muita coisa. Paulo ele estava tratando de problemas locais, problemas que existiram, que foram levados até ele, mas à luz de princípios universais.
universais, de princípios eternos, dos princípios bíblicos, dos princípios de Deus, né? Então, essa aplicação dos princípios à vida prática é muito interessante, porque as pessoas às vezes se deparam com situações que elas não encontram um paralelo direto com a Bíblia e ficam, mas será que isso eu posso fazer? Será que isso desagrada a Deus ou não? Então essa carta de 1 aos Coríntios é um exemplo bem prático de como a gente rege a nossa vida pelos princípios, né, eternos, imutáveis, né, infalíveis que Deus nos deu, como a gente trata disso no cotidiano, na vida prática. Então é muito interessante mesmo esse estudo dessa carta. Mas voltando aqui ao texto, vamos lendo versículo por versículo e vamos ver o que Paulo vai nos falando aqui, né? Vamos ver aquilo que a gente pode estar aprendendo com ele. Bem, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes. Então os problemas eram sérios, eram problemas graves, e Paulo aqui ele invoca a sua autoridade como apóstolo, né? A palavra apóstolo no grego significa aquele que leva, né, uma mensagem, aquele que representa alguém, mas no sentido bíblico tem um peso maior, né, daquele que é um líder, daquele que recebeu diretamente de Jesus Cristo, né? No caso de Paulo, a gente pode ver depois lá em Atos, os irmãos deem uma olhadinha, ele teve um encontro com Jesus, ele não conviveu como Pedro, como João, com Jesus diretamente, mas ele teve um chamado, né, feito por Jesus e uma vocação bem específica para ser apóstolo, o apóstolo dos gentios. Então, ante a gravidade dos problemas que estavam acontecendo, ele invoca essa autoridade, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, a igreja de Deus que está em Corinto. A palavra aqui, a igreja, é eclesia, que quer dizer assembleia, reunião de pessoas, né? Mas aqui Paulo está dizendo, não é uma assembleia qualquer, uma assembleia de uma religião qualquer, uma assembleia, uma reunião política, mas é a Assembleia de Deus, né? Então, a Igreja de Deus, a Eclesia de Deus, a Assembleia de Deus, que é o nome da nossa igreja, Assembleia de Deus Renovação. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, né? Ou seja, aqueles que foram, o sentido de santificado aqui, aqueles que foram separados do mundo para servir a Jesus. Então, aqui ele está falando da santificação posicional, que na revista vocês poderão ler depois, o comentarista fala de dois aspectos da santificação. Santificação posicional e santificação progressiva. Aqui ele está falando aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, ou seja, todos aqueles que creem em Jesus, né, que decidem servi-lo, né, que recebem a sua salvação, eles já estão numa posição de santos, de separados do mundo para seguir a Jesus. Mas a santificação progressiva, como bem fala o nosso comentarista aqui, é aquela perfeição que a gente busca continuamente, né? Conhecendo, buscando conhecer, né? E prosseguir em conhecer ao Senhor para estar sempre aprimorando, sendo que essa santificação progressiva só terminará com a volta de Jesus, né? Então a gente tem essa ordem na Bíblia de nós crescermos, né? De nós nos santificarmos, de nós nos convertermos a cada dia e nos aproximarmos sempre mais de Deus. Bem, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso.
Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa saudação que Paulo usa aqui e usa em outras cartas suas, em outros escritos seus, graça e paz. A graça aqui no sentido do favor imerecido de Deus, a graça aqui no sentido daquilo que só Deus poderia fazer por nós, que era proporcionar a nossa salvação, e a paz. Essa paz é o shalom, é a paz do cumprimento judaico, shalom, que é muito mais do que um oi, um olá, um bom dia, um boa tarde, mas shalom, dentro da tradição judaica, quando você diz shalom a alguém, você está desejando que essa pessoa, tudo de bom que essa pessoa possa conseguir nessa vida, que ela possa ter não só paz, mas que ela possa ter saúde, que ela possa ter prosperidade, que ela possa ter felicidade. Então esse é o cumprimento que Paulo faz. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus, a nossa salvação e a nossa paz, o nosso bem-estar, a nossa prosperidade, a nossa felicidade. Então é um cumprimento belíssimo, esse graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Então, apesar de todos os problemas que a igreja estava enfrentando, problemas graves relacionados a alimento, a sexualidade, a ordem do culto, a notícia de que se tinha até incesto na igreja, que isso não era repreendido, enfim, imoralidades, mas Paulo agradecia porque a igreja, ela tinha recebido a Jesus Cristo, estava com problemas, mas a igreja tinha sido separada para Deus, tinha recebido a salvação. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento. Em toda a palavra, porque ouviram a palavra, né? Deram crédito à palavra, e em todo o conhecimento, porque essa palavra provocou transformação. Porque essa palavra se transformou em conhecimento quando foi aplicada na vida dos coríntios. Então, nós, na escola bíblica dominical, na igreja, no ensino que nós temos, nós procuramos que as pessoas tenham a informação, o contato com a palavra, mas que elas também tenham conhecimento. E é isso que Paulo diz que a igreja de Corinto teve. Ou seja, a informação que recebe, a palavra que recebe, se torna comportamento, prática de vida. Né? Então, a escola bíblica dominical, o estudo da palavra de Deus, ela precisa provocar nos alunos conhecimento. Ou seja, eu não apenas tenho informação sobre a salvação de Jesus Cristo, eu experimento a salvação de Jesus Cristo no meu dia a dia, na minha vida, no meu modo de viver. Como foi o mesmo testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta. Eu achei muito interessante, estudando aqui para falar com vocês, que esse dom, nenhum dom vos falta, se refere tanto ao dom da salvação, que está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 15, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas também quanto aos dons de Deus em geral, aos dons que Deus dá aos homens indistintamente, né? Nós vemos muitas vezes pessoas que são contrárias a Cristo, contrárias a Deus, agnósticas, ateias, mas são pessoas que possuem um dom natural muitas vezes para pintura, para música, para literatura, e produzem trabalhos admiráveis que a gente fala, nossa, né, que pessoa que tem um dom tão bonito para tocar um instrumento, para compor uma canção. E às vezes até alguns ensinadores, pregadores,
confundem e dizem que a pessoa, para ter uma habilidade extraordinária, para compor uma música, uma bela música, para escrever um bom livro, para executar uma bela peça musical, que isso vem do Espírito Santo. Não, isso vem da graça de Deus, do dom geral que Deus deu indistintamente a todos os homens, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de se desenvolver. Mas também, além daqui, né, Paulo está dizendo que de maneira nenhuma, no versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta. Então, não falta o dom da salvação, não faltam os dons naturais distribuídos por Deus, e também não falta os dons especiais do Espírito Santo, que são tratados, né, vai ser objeto de uma outra lição no decorrer desse trimestre, que são tratados em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, eu vou dar só uma palhinha para vocês. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo de Deus, a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de maravilhas, a outra a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outra a variedade de línguas, a outra a interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então aqui Paulo está dizendo, a igreja de Corinto tinha todos esses dons, mas a igreja de Corinto tinha problemas. Até porque dom não leva para o céu. Até porque naquele dia Jesus já disse que muitos dirão, em teu nome profetizei, em teu nome curei enfermos, em teu nome expulsei demônios, mas Jesus vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim que não vos conheço. Então era uma igreja que vocês podem achar até um paradoxo, mas não é um paradoxo. É como hoje. Hoje nós temos igrejas ricas de dons do Espírito, mas igrejas com muitos problemas, ligados à imoralidade, à corrupção e a tantas outras coisas que a gente vai estudar no decorrer desse trimestre. Bem, de maneira nenhuma dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem não for irrepreensível naquele dia, infelizmente vai ficar de fora, não vai morar com Jesus eternamente nos céus. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor. Então, Deus é fiel com a sua palavra e irá cumprir, né? Nada do que está aqui na Escritura deixará de se cumprir. Bem, mas agora, depois dessa introdução, aí se entra no primeiro problema que estava acontecendo naquela igreja, né? Vamos avançar um pouquinho. No versículo 12 diz que havia partidos na igreja e que um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é o nome aramaico de Pedro, e eu de Cristo, né? Então, Apolo, vamos falar um pouquinho de Apolo, que foi quem deu seguimento ao trabalho de Paulo ali em Corinto. Depois que Paulo vai embora, Apolo fica como líder ali. Apolo, ele tinha estudado em Alexandria, ele era proveniente de Alexandria, um grande centro de filosofia da época, né? E os gregos, né, desde
de séculos antes de Cristo, já desenvolviam a filosofia, a retórica, e Apolo ele era bastante eloquente na sua pregação, e alguns estudiosos, na minha pesquisa eu encontrei, dizem que Apolo ele usava o método da alegoria para a interpretação das escrituras e das escrituras do Antigo Testamento, e ele tinha toda uma retórica, um texto bastante rebuscado, e isso encantava as pessoas. E Paulo pregava na simplicidade do evangelho da cruz, né? Então, essas diferenças de discurso, na maneira de ensinar, faziam que uns tinham preferência, não, eu sou de Paulo, né? Paulo prega a cruz de Cristo, eu fui salvo por Jesus, então eu fico com Paulo. Paulo é mais direto, mais objetivo, mas tinha outros, né, que, não, a igreja depois de Apolo, imagina como nós estamos agora nos deleitando com os discursos, né, muito bonitos de Apolo, né? Aí outros, eu sou de Cefas, sou de Pedro, né? Ou seja, a tradição judaica tem que ser mantida, tem que circuncidar o gentio, tem que seguir todas as leis de purificação, tem que cumprir todos os banhos rituais, né? E outros falavam, olha, eu sou de Cristo, eu aceitei Jesus, vou ficar congregando aqui na minha casa mesmo, nem vou para a igreja, porque eu não estou seguindo o homem, eu estou seguindo a Deus, estou seguindo a Jesus, como muitos fazem hoje em dia. Então, qualquer semelhança com o que acontece hoje na igreja não é mera coincidência, é o ser humano que, infelizmente, muitas vezes na igreja, se o pastor está viajando, aí fala, o pastor viajou, então eu não vou para o culto, porque é o pastor substituto que vai estar pregando e eu não gosto da pregação dele. Da mesma forma estavam os crentes aqui em Corinto. Mas aí, o que Paulo diz? Por acaso, ele coloca algumas situações absurdas, né? Por acaso está Cristo dividido? Nossa, isso é inconcebível, de pensar Cristo dividido ao gosto de cada partido, né? Foi Paulo crucificado por nós? Por vós? Jamais, né? Paulo era apenas um mensageiro, Cristo tinha sido crucificado. Ou fosse batizado em nome de Paulo, né? E Paulo dá até graças a Deus, porque ele tinha batizado uma meia dúzia, mas o ministério dele era muito mais de proclamação, de pregação, do que de batismo, para que ninguém dissesse, né? Eu fui batizado por Paulo, então eu sou discípulo de Paulo, eu tenho que seguir Paulo até o fim, para que não houvesse uma transferência para Paulo da obra que Jesus operava na vida das pessoas, né? Então, Paulo, ele deu até graças a Deus porque ele não batizava, porque ele já imaginava que pudesse haver alguma transferência, né, da glória que seria para Cristo, da gratidão que seria para Cristo, que haveria essa transferência para ele, né? E para que ninguém diga que fosses batizado em meu nome. E é muito interessante qual o sentido do batismo, né? João veio batizando, né? E depois Jesus foi batizado, foi até João, foi batizado, e depois um sinal, né, um ritual, né, que a gente cumpre nas igrejas, depois que as pessoas se convertem, elas são batizadas. Por quê? Qual a importância e o significado do batismo naquela época de Jesus? Os judeus no Antigo Testamento, eles tinham vários preceitos de pureza, em relação aos alimentos que poderiam ser comidos ou não, e também de pureza ritual. Havia vários preceitos acerca dos banhos, das purificações com água que eles deveriam se submeter, às quais eles deveriam se submeter. Tanto que nas ruínas em Israel, das casas, das sinagogas, lá se sempre tem tanques para banhos, né? Nas casas se acha muito, nas ruínas, lá os tanques lá para os banhos rituais. Agora, o batismo, qual que é o símbolo do batismo? É a purificação definitiva, é o banho definitivo
que a pessoa toma. Então ele está purificado pela sua fé, ele está santificado porque ele aceitou a salvação de Jesus Cristo, e no batismo é o banho definitivo, é a purificação final da pessoa. Ele não precisa mais se submeter a rituais. Mas quem era de Pedro queria que continuasse com todos aqueles rituais, aqueles banhos todos, aquelas lavações todas que o Antigo Testamento previa. Mas Paulo adverte severamente, né, aqui no versículo 17: Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba, o inquiridor deste século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, a pregação de Cristo crucificado como Salvador do homem, para os judeus era escândalo, porque a morte de cruz era a morte mais vergonhosa que tinha, era a morte mais humilhante que tinha pelo ser humano. Os judeus esperavam um Messias que trouxesse novamente a soberania política e econômica, como Davi conseguiu fazer ali em toda a terra de Israel. Jesus não fez isso. Jesus não foi um grande líder político, não foi um grande governante, mas ele procurou pregar a transformação do homem através da crença nele, que ele era o Filho de Deus, que ele era o sacrifício perfeito. E os gentios, para os gregos, isso era uma loucura total, porque eles buscavam a elevação, eles buscavam chegarem à perfeição, conquistarem a eternidade, enfim, pela filosofia, pelo conhecimento, pela sabedoria humana. Então, como vem um Cristo, né, que precisa ser morto, ser sacrificado, eles não entendiam todo aquele ritual de sacrifícios que havia no Antigo Testamento, que os judeus seguiam, e que precisava agora de um Cristo crucificado para satisfazer a justiça divina. Então, a loucura da pregação da palavra de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo, da cruz de Cristo, não fazia sentido, nem para judeus, nem para gregos, nem para gentios, mas, né, Paulo diz: nós pregamos, me desculpem, 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo diz: vocês estão divididos em partidos, olhando para homens, para Paulo, para Apolo, para Pedro, mas vocês devem olhar para quem? Para Jesus. Vocês devem olhar para quem? Para o sacrifício que ele fez, para a cruz de Cristo, para a perfeição que só foi encontrada em Jesus. Porque se vocês continuarem indo atrás de Paulo, de Apolo, dos discursos, das pregações, vocês vão se decepcionar, porque os homens falham, os homens são falíveis. E a gente vê em nossos dias que às vezes a pessoa fica: porque eu gosto muito da pregação
do fulano de tal, né? O fulano de tal sempre aparece sempre tem um pregador do momento, né? Que está nas mídias, que está na internet, que está na televisão. Daqui a pouco ele vai bem, né? Até um certo tempo. Daqui a pouco ele dá uma escorregada e as pessoas ficam todas decepcionadas. Nossa, mas ele era tão santo, ele era tão bom, Deus usava ele para curar, para expulsar demônios. Daqui a pouco ficam decepcionados. E Paulo está dizendo aqui, não olhem para mim, não olhem para Apolo, não olhem para Pedro, são homens, são falíveis, mas olhem para o quê? Para Cristo, para a cruz de Cristo, para a salvação que há em Cristo, porque Ele é infalível. Ele é a verdade que importa, é Ele que importa para a vida de vocês. Então parem com isso, para essas dissensões todas, porque isso provoca o quê? Isso é inveja, é dissensão, é contenda. Então a lição que ficou bem forte, que falou muito comigo quando eu estava preparando aqui esse estudo, é que nós temos sempre que olhar para Jesus. As igrejas, a Assembleia de Deus Renovação, ela não é perfeita, ela é feita por homens, né? Por homens que buscam diariamente a santificação, que buscam o conhecimento, mas a Assembleia de Deus Renovação tem problemas, assim como todas as igrejas, porque são constituídas, aliás, por homens falíveis, por homens imperfeitos, assim como são todos os personagens da Bíblia. O único perfeito que não teve pecado, o único que conseguiu vencer o pecado na carne foi Jesus. Então nós devemos olhar para Jesus, devemos ser gratos a Jesus pelo que Ele fez em nossas vidas, devemos ser gratos todos os dias por aquilo que Ele nos proporcionou, pela salvação e por todas as bênçãos decorrentes da salvação. Quando nós começamos a olhar para o homem, nós começamos a sentir inveja, ciúmes, nós começamos a brigar, a ter contendas na igreja. Mas Paulo, o que ele faz aqui, né? Ele sabia, ele teve a notícia de que estava tendo ali partidos, de que uns estavam puxando para um lado, outros para outro, mas ele adverte a todos que olhemos para Jesus, para a cruz de Cristo, pelo que Ele fez por nós, e trabalhemos em prol do crescimento do reino de Deus, mas em cima desse objetivo, que é evangelizar, anunciar o evangelho, fazer com que as pessoas conheçam, tenham a informação da palavra e que isso se torne em mudança de comportamento santo, comportamento de acordo com o que nos ensina a palavra de Deus. Então que nesta manhã nós fiquemos com essa advertência tão linda da parte de Deus, que nós sejamos corrigidos, como a igreja de Corinto foi corrigida, para estar com o foco, com o olhar fixo e firme na cruz de Cristo. Amém? Que Deus os abençoe. Amém. Glórias a Deus. Que aula abençoada. Que maravilha. Que Deus continue abençoando a vida da professora Eunice e toda a sua família. Que o Senhor lhe conceda ainda mais capacidade para, sob a inspiração do Espírito Santo, trazer-nos esses ensinamentos tão grandiosos e tão maravilhosos. Deus te abençoe, professora Eunice. Gostaram? Eu sei que gostaram. Então compartilhe com os amigos, compartilhe com a família, nos nossos canais Instagram, YouTube, Facebook, e não esqueça de dar o like, não esqueça de dar o joinha em todos os nossos eventos que temos disponibilizados aqui de forma online. Amém? Eu quero agradecer de coração a todos vocês que estiveram conosco até agora, agradecer ao nosso pastor Paulo Silas Reis, que tem nos apoiado de forma irrestrita em todos esses eventos. Quero agradecer aos irmãos da ADR Comunicação, que estão sendo liderados pelo pastor Alan Rodrigues, por todos os irmãos que têm, de uma forma abnegada, feito chegar até vocês essas imagens, esses vídeos, a cada um que tem dedicado tempo de forma voluntária, para que a palavra de Deus possa chegar a todo lugar, a todos os lugares,
na sua casa, aqui no Brasil, no mundo, né? Eu tenho certeza que isso tem abençoado a vida de muitos e muitos. Amém? Eu quero orar por você neste momento. Agradecer a Deus por este domingo, agradecer a Deus por esta aula e esperar que vocês, no próximo domingo, estejam sintonizados mais uma vez na Escola Bíblica Dominical ADR. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por essa aula tão maravilhosa que podemos ouvir nesta manhã, Senhor. Ó Pai, que a Tua palavra tenha encontrado, ó Deus, terreno fértil em cada coração, ó Pai. E que ela venha, ó Deus, frutificar, ó Deus, e dar frutos, ó Pai, para todos aqueles, ó Deus, que a têm ouvido, ó Senhor. Ó Pai de amor e bondade, abençoa os Teus filhos, a cada professor da Escola Bíblica Dominical na ADR, ó Deus, a cada aluno, a cada irmão, ó Deus, que tem recebido esta palavra, Senhor. Abençoa a vida do nosso pastor e todos aqueles, ó Deus, que têm militado nesta obra, nesta igreja, ó Senhor. Fica conosco, ó Deus, neste dia, é o que nós, no nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos e agradecemos. Amém. Amém, queridos, muito obrigado. Espero vocês no próximo domingo, às 9 horas, na EBD Online ADR. E não se esqueça, hoje, às 18 horas, temos o nosso grande culto da Palavra do Senhor, um culto onde teremos louvores, palavra e adoração ao nosso Deus. É a ADR na Visão 2020. Um bom dia a todos, fiquem com Deus. Amém.